O Senado aprovou um projeto de lei que prevê o fim da saída temporária de presos, conhecida popularmente como a saidinha em feriados. Para sabermos mais como esse projeto vai funcionar, nós recebemos agora o advogado criminalista Leonardo Waterman. Tudo bem, doutor? Muito bom dia, muito obrigada pela participação. Olá, Paula. Olá, Marcelo. Cumprimento também o Cristiano, que está como comentarista hoje. Muito bom dia. Doutor, como que o senhor vê, então, a aprovação do Senado pelo fim aí das saidinhas temporárias? Qual que é a sua avaliação? Queremos saber aqui de primeira instância, primeiro momento. Paula, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente deixar claro que não é o final das saidinhas. É uma readequação do sistema, uma readequação da lei de execuções que vai suspender a possibilidade das saídas dos presos que cometeram crimes hediondos e cometeram crimes com violência e crimes graves, crimes como roubo, crimes como latrocínio, crimes como extorsão, sequestro. Antigamente não, o que está em vigor hoje é que só estão impedidos de sair os criminosos que cometeram crimes hediondos com resultado morte. E agora não. Com essa alteração, todos os criminosos que cometeram crimes hediondos, ou seja, o rol dos crimes hediondos, e os criminosos que cometeram crimes graves e crimes com violência também estarão impedidos. Então, o que a gente tem que pensar nesse contexto geral é que, se o projeto for aprovado, os criminosos que estão presos, são primários, cometeram crimes sem violência, como furto, cometeram crimes como estelionato, eles poderão continuar usufruindo desse benefício. Então, não é o final da saidinha temporária, e sim uma forma de exasperar, impedir que os criminosos que cometem roubo, por exemplo, retornem ao convívio da sociedade 4, 5 vezes por ano e cometam novos crimes, como é o que a gente vê comumente todos os anos. Pois é, né, Leonardo? Inclusive a gente já comentou um pouco sobre isso, né? A gente conversa com as pessoas e o sentimento hoje que reina no Brasil é de uma impunidade muito grande aqui no país. E essa questão é uma questão que sempre é colocada, né? Aquela figura que matou a mãe, aí no dia das mães sai, matou uma criança, no dia das crianças aí tem a liberação. Essa progressão da pena que também no Brasil faz com que houvesse esse tipo de situação. O senhor acredita que é um passo aí para conter essa sensação de impunidade? Como o senhor disse também, muitos saem, cometem crimes. Nós tivemos até lá em Minas Gerais uma pessoa que saiu, matou um policial militar lá do estado. Então, como o senhor falou, sai na prática e comete mais crime ainda. Exato. O que nós temos... Olha, eu sou criminalista, mas eu não sou hipócrita. Eu não posso tapar o sol com a peneira. O Brasil que nós vivemos hoje é um Brasil que nós vemos rotineiramente assaltos à mão armada nas avenidas mais movimentadas do país às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã. E pouco importa se existem câmeras, pouco importa se existem outras pessoas vendo, não importa absolutamente nada disso. Os criminosos estão aí para assaltar. Então, há um conceito de pena que está sendo deixado de lado. A pena, ela tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio da pena é afastar o criminoso da sociedade. O segundo princípio da pena é mostrar para aquelas pessoas que pretendem cometer aquele crime que, se elas cometerem aquele crime, o resultado é aquele afastamento da sociedade. E o terceiro ponto é a ressocialização. No Brasil, se inverteu, se preocupa muito com a ressocialização e não se preocupa com a segurança da sociedade. A segurança está sendo deixada de lado com essa
pseudo-ressocialização que nunca acontece. Então, o que está sendo feito hoje no Congresso, e, no meu ponto de vista, extremamente acertado, é presos que cometeram crimes considerados crimes graves, crimes com violência contra a pessoa e crimes que estão incluídos no rol dos crimes hediondo, perdem benefícios. Então, quando você for cometer um crime, pense se você vai cometer um roubo ou um furto. Se você cometer um furto, você ainda terá alguns benefícios. Se você cometer um roubo, se você estiver armado, se você ameaçar uma pessoa, você não vai ter aqueles benefícios. Então, aí começa a se adequar o nosso sistema combatendo a violência. Vamos colocar então na nossa conversa o Cristiano Vilela. Vilela, sua pergunta. Olá, doutor Leonardo, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Doutor Leonardo, nós tivemos agora nos últimos dias alguns comentários no sentido de uma certa preocupação acerca de eventuais motins, de eventuais movimentações nos presídios, caso haja essa restrição, caso seja aprovada essa maior restrição, as chamadas saidinhas. Como o senhor vê essa questão? O senhor entende que isso tem que influenciar na decisão dos legisladores? O Estado, o poder público deve, de alguma forma, lidar com essa pressão por parte dos detentos? Qual que é a sua avaliação a respeito? Cristiano, nós vivemos num país que é comandado pelo crime organizado. Nós vivemos num país em que o sistema penitenciário é comandado pelo crime organizado. Então, não me assusta em nada que retirada de benefícios para crimes graves, que são, na maioria das vezes, os crimes praticados pelo crime organizado, gere motins, gere revoltas, gere medidas extremas por parte deles dentro dos presídios. Agora, cabe ao Estado reprimir essas medidas e não ceder. Nós já tivemos aí no passado outros momentos em que o Estado teve que ceder porque o crime organizado colocou as mangas de fora e foi para a rua. Então, o Estado não pode ceder. O Estado tem que enfrentar o crime organizado e tem que garantir a segurança da população. Nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu, sinceramente, aqui falando minha opinião particular, eu prefiro motins dentro dos presídios do que essa violência que acontece todos os dias, que pode acabar levando como vítimas eu, você, a Paula, o Marcelo e qualquer outra pessoa. Então, eu sinceramente não quero generalizar, mas repito, eu acho a medida extremamente acertada e aí cabe aos chefes do crime organizado pontuar que não cometam crimes graves e de violência, porque os benefícios estão sendo retirados. Vamos diminuir esses... O crime organizado é baseado, vamos lá, vamos colocar uma coisa, é baseado o quê? No tráfico de drogas? É baseado no tráfico internacional de armas? Então você... bandido que está na rua roubando o relógio, você que está roubando o celular, cabe ao crime organizado falar para esses bandidos: parem com esses crimes que estão matando os jovens, que estão matando a população, porque nós do crime organizado estamos tendo benefícios retirados por causa do ato que vocês estão praticando diariamente aí na rua. Doutor, o senhor falou bem sobre essa questão da ressocialização. O senhor mencionou até essa pseudo-ressocialização. E um dos pontos desse projeto do fim da saidinha é que detentos em regime semiaberto, eles podem sair para estudar caso os seus crimes não sejam aí de cunho violento, como questões aí de homicídio. Essa seria, então, uma alternativa para essa ressocialização, digamos assim, perfeita ou não ainda? O que acontece hoje
é que todos os detentos, não os impedidos, que cometem crimes hediondos com resultado morte, eles têm o direito de sair para estudar, e essa saída é não monitorada. O que a lei traz de inovação agora é que será possível o monitoramento, a vigilância ostensiva em cima dessas pessoas, e quando não for possível a vigilância ostensiva, o monitoramento mediante tornozeleira eletrônica. Então, você quer sair para estudar, você sai no período específico do seu curso e você volta sendo monitorado, mas os presos que têm direito ao benefício. E sim, cabe essa ressocialização. Eu não digo que ninguém tem direito a se ressocializar. O preso, existem muitas pessoas que cometeram erros, existem pessoas que acabaram sendo lançadas no sistema penitenciário e que têm todo o interesse de voltar a ter a vida que tinha antes. Então elas têm que, aos poucos, irem se adequando à vida em sociedade novamente, mas presos que nós estamos vendo, que já cometeram crimes graves, que saem e que continuam cometendo crimes, têm que perder o direito. Agora, presos que têm o direito e querem sair para estudar, monitorados, continuam com esse direito. Então, não pode se generalizar. É uma das primeiras vezes que eu vejo o Congresso atuando de maneira muito cirúrgica, não é genérica a atuação do Congresso, vamos impedir a saidinha. Não é isso que está acontecendo, está sendo muito bem pontuado quem pode e quem não pode. Exatamente, né, doutor? Como a gente estava até conversando com o senhor inicialmente, essa questão da progressão da pena também é algo que há muita crítica nisso. Inclusive aqui o secretário Guilherme Derrite, aqui de Segurança Pública de São Paulo, ele recentemente falou assim, não é possível a polícia prender o mesmo indivíduo por 30 vezes, o mesmo crime, 15 vezes, aquela coisa do enxugar o gelo, né? Então a polícia age, é levado até a justiça e ele praticamente, aquele criminoso novamente é liberado e tal. Queria que o senhor falasse também dessa questão da progressão e esse prende e solta, que é claro, desmotiva qualquer policial que está na rua hoje, ele colocar a vida dele em risco para saber que ele vai prender, de repente, a mesma pessoa 15, 30 vezes. O que eu acho em relação à ressocialização é que ela tem que ser mais bem preparada. Agora, com essa nova legislação, está se incluindo o exame criminológico, que já estava previsto, agora está se incluindo na lei, mas ele já estava previsto por decisões do STJ e do STF. Já havia súmula vinculante que previa esse exame criminológico. Agora, ele está sendo incluído na legislação de uma maneira formal. Ou seja, isso já vai ser mais um amparo ao juiz de execuções para verificar se aquela pessoa está preparada para progredir de regime ou não. São pequenos avanços que estão sendo dados dentro de um sistema que está atrasado há décadas, dentro de um sistema que colocou a nossa população como refém. Então, é óbvio que nós não conseguimos ir do ruim ao ótimo num único pulo. Então, nós estamos aí dando um pequeno passo. Nós já demos, há alguns meses atrás, alguns passos importantes em relação aos menores, a proteção dos menores. Houve exasperação de todos os crimes praticados contra menores e adolescentes, o que é um espetáculo. Agora está havendo essa readequação da questão da lei das execuções. Então, nós estamos dando pequenos passos para quê? Para tentar diminuir a criminalidade, e isso é muito importante. Agora, não é uma solução final, nós precisamos continuar nesse caminho. Vilela.
Leonardo, um outro aspecto que chama muito a atenção nos últimos dias é a fuga que tivemos no presídio de Mossoró. Será que os nossos presídios, até aqueles de segurança máxima, na verdade, acabam não protegendo tanto a sociedade? E será que essas organizações criminosas muito fortes do ponto de vista econômico, estrutural, acabam também tendo algumas infiltrações dentro da estrutura desses presídios? Vilela, sem dúvida, infiltrações, sem dúvida. Veja bem, nós vivemos numa sociedade refém. Por mais preparados que os profissionais que trabalham nos presídios, como os profissionais que trabalham na indústria, como os profissionais que trabalham em todos os locais, por mais preparados que esses profissionais sejam, esses profissionais, eles têm família. Então, é óbvio que no caso dessa fuga, houve falha humana, é óbvio. Não se passa simplesmente 3, 4 portas blindadas e se burla sistema de câmeras num presídio de segurança máxima do dia para a noite, num passe de mágica. É óbvio que houve falha humana. Agora, nós temos que entender por que houve essa falha humana. Essa falha humana ocorreu porque houve corrupção, porque houve alguma ingerência maléfica, ou essa falha humana ocorreu porque um familiar está sendo ameaçado, porque um familiar está refém, porque há um risco da família. Repito, as pessoas que trabalham no presídio, elas podem ser mais preparadas do que qualquer um de nós, mas existe do lado de fora do presídio familiares. E o crime organizado, como o próprio nome já diz, é extremamente organizado e está aí embrenhado em todos os pontos da sociedade, da política e das estruturas. Então é muito fácil para o crime organizado descobrir familiares e começar a ameaçar, começar a colocar certo receio e aí obrigar uma pessoa a fazer vistas grossas em relação a uma situação. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu. Eu estou dizendo que existem duas possibilidades desse óbvio erro humano. Uma possibilidade é uma obrigação de uma pessoa fazer o que não tinha vontade porque há um determinado risco. E outra é a questão da corrupção, que pode, obviamente, ter acontecido. Agora, doutor Waterman, esse projeto ele ainda vai ser analisado pela Câmara por causa de algumas alterações no texto. É possível que nessa análise que passe ainda pela Câmara, alguns pontos desse projeto possam retroceder, possam voltar atrás, possam não ser tão efetivos quanto se esperam? É possível, é possível. Eu não acredito. Eu acredito que isso daí vai tramitar muito rápido na Câmara. Eu acredito que isso daí vai, depois da Câmara, para o presidente da República. Já deixo aqui a minha aposta com vocês que o presidente Lula vai vetar. E isso daí vai voltar para o Congresso e o Congresso vai derrubar o veto do presidente da República. Na minha opinião, é isso que vai acontecer agora nos próximos meses. Mas deixo a minha aposta com vocês que o presidente Lula vai vetar isso daí e o veto do presidente vai ser derrubado. A gente fica aguardando então, né? Porque esse primeiro semestre, segundo semestre desse ano de 2024, tem muito projeto para ser aprovado também, muita coisa a ser encaminhada aí. A gente vai analisar também, né, doutor, se esse projeto não vai ficar esquecido, não vai ficar um pouco de lado com outras demandas do governo. Conversamos então com o advogado criminalista Leonardo Waterman, mais uma vez conosco aqui no Jornal da Manhã. Doutor, sempre muito obrigada. Eu que agradeço a você, Paula, agradeço ao Marcelo e agradeço também ao Cristiano. Um abraço e bom final de semana. Abraço, tchau.